essas cidades, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, são todas na área serrana, né? Estão construídas ali nas encostas. Foram construídas de forma errada? Vão ser sempre vítimas desse tipo de tragédia? Olha, até essas áreas, vamos dizer assim, vulneráveis, elas podem ser paulatinamente reestruturadas. Isso realmente depende, a humanidade, ao longo de sua história, nós temos precedentes de áreas realmente muito frágeis, ocupadas por civilizações ao longo do tempo, mas com prudência. Isso exige uma drenagem, uma microdrenagem muito bem feita, isso exige um trabalho de vegetação e de arquitetura e urbanismo que ele seja paulatino e não feito todo impromptu, todo feito de uma vez. Então, há uma gradação a ser realmente verificada, né? No caso dos planos de defesa civil, a integração entre comunidade e agentes de defesa civil, ela deve ser constante. Quer dizer, para morar em área urbana hoje no Brasil, é preciso uma bula, às vezes quase um curso. A comunidade realmente tem que reaprender a usar essas áreas. E as prefeituras também, porque as áreas urbanas têm se expandido e onde antes a periferia era ocupada por pessoas muito humildes, pessoas da classe média, média alta, estão ocupando com condomínios fechados e construindo errado de novo. E agravando problemas no nível regional e de bacias hidrográficas inteiras. Quer dizer, a população pode até estabilizar. A indústria imobiliária, a construção civil, não. Ela vai continuar a produzir riqueza e a comprometer áreas geográficas imensas dentro de paisagens brasileiras já consolidadas. Agora, Mara, a gente teve também tragédias recentes também no Nordeste, né? A questão lá é outra, a questão de barragem, né? O que aconteceu? O que acontece com pequenas e grandes barragens? Quando a gente tem um processo de licenciamento, geralmente ele é um processo de licenciamento local. O impacto pode ser social, socioeconômico, regional, mas o impacto ambiental geralmente é estudado muito localizado. E o que as pessoas esquecem, como o professor colocou, que nós estamos dentro de uma bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É uma área em declive, com várias nascentes que formadoras daquele rio de onde a barragem foi feita. Então, se a gente não tem um monitoramento, se a gente não vê que as áreas de nascentes estão sendo desmatadas, quando essa chuva cai lá em cima, que a gente chama a montante dessa área, então o que vai acontecer? Ela vai descer com muita velocidade e dependendo também do projeto de engenharia e da capacidade de suporte daquela pequena barragem, ela pode estourar, como aconteceu. Existem várias causas, pode ser problemas de engenharia e pode ser problema realmente de desmatamento e de volume de área. Então, assim, você faz uma barragem hoje, você não consegue prever a chuva que vai cair daqui a 20 anos ou daqui a 15 anos. E quem sofre é sempre a população que está lá embaixo. Então, ou seja, o empreendedor já executou o empreendimento, ele já não tem mais responsabilidade sobre aquilo e fica assim, quem vai sofrer, quem vai pagar toda aquela situação, todo aquele desastre são as pessoas que moram. E o pior é que essas pessoas morrem, né? Então, o desastre é muito maior. Agora, seja em encostas, né, no caso dos deslizamentos, seja no caso das barragens, ou seja no caso da várzea, em todos esses casos a gente tem um problema do desmatamento, né? Ele está lá na raiz. O desrespeito à legislação, porque a gente fala de desmatamento como se fosse uma coisa muito comum. Hoje no Brasil a área está desmatada, a culpa é do desmatamento, mas quem desmatou foi quem descumpriu a legislação ambiental. E quem descumpriu a legislação ambiental, descumpriu com conivência dos órgãos que deveriam estar fiscalizando. Então, esse fortalecimento dos órgãos fiscalizadores, que não são só aqueles da área ambiental, né? Repito que a fiscalização, lógico, ambiental da lei é o órgão ambiental, mas é um problema de política pública. Então, ou seja, enquanto esse ciclo não for rompido, o desmatamento parece que ele foi personificado, né? O desmatamento é o culpado, não é, o desmatamento não é culpado. Quem tem culpa é quem desrespeitou a legislação ambiental e quem não fiscalizou. Professor, tem alguma cidade que esteja menos preparada? A gente pode dizer que essas do Nordeste, por exemplo, foram afetadas por estarem menos preparadas ou não? Todas estão sujeitas. De um modo geral, as cidades brasileiras ainda não chegaram no século XXI. Nós temos que mudar de século e essa mudança implica mudança de política pública, uso de conhecimento científico na administração pública. Nós não acreditamos na ciência.
Há uma fé cega do administrador brasileiro na política, na vontade política, no desejo, na personalidade messiânica do político, que é um desastre. Isso é desastroso. A raiz de todos os desastres é essa matriz improvisadora, não profissional e não científica do administrador público brasileiro. Então, nós temos hoje, é epidêmico nas cidades brasileiras, as prefeituras desaparelhadas e os políticos se servindo do serviço público mais do que servindo ao serviço público. Então, a grande questão continua a ser: quem é que está administrando as nossas cidades, com que instrumentos, com que grau de controle e com que participação da comunidade? No Brasil, o estado da arte hoje, da administração pública municipal, deve ser objeto de preocupação das grandes administrações na esfera federal. A esfera federal tem essa obrigação de redistribuir conhecimento e de colocar checklists onde você possa dar notas às prefeituras, você possa emitir selos de qualidade pela administração municipal. Ou a gente faz isso ou não muda de século. E é preciso mesmo repensar as cidades brasileiras, porque as previsões não são nada animadoras. Um estudo divulgado no início do mês mostra que até 2100 o risco de enchente no Brasil será o dobro do que é hoje. A ocorrência de enchentes em rios do Brasil pode ser quase 90% maior até o fim do século, se nada for feito para combater as mudanças climáticas. É o que diz um estudo divulgado na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, em Durban, na África do Sul. A pesquisa simulou os impactos em 24 países de emissões de gases do efeito estufa em 21 modelos climáticos diferentes. Sem ações para reduzir as emissões, o aumento de temperatura global pode ficar entre 3 e 5 graus até o fim do século. Bem, Mara, agora a gente entra aí numa questão ainda mais ampla, né? O aquecimento global. O aquecimento global, de fato, pode influenciar no regime de chuvas e mudar essa realidade? Com certeza. Lembrando que tudo é um sistema, né? O clima ele não está isolado. Ele está junto com o aquecimento dos núcleos da cidade. A gente sabe que quanto mais concreto, mais quente, que é o que são chamadas ilhas de calor. Então, o centro, se você colocar um termômetro no centro da cidade, você vai saber que ela vai ter o grau maior do que se você estiver numa área muito bem arborizada. E o que a gente tem que pensar, vamos pensar aqui em nível de Brasil, né, em nível federal, nós temos vários biomas. Então se fala muito em Amazônia, mas não adianta preservar só a Amazônia se o Cerrado, a Caatinga, o Pampa e a Mata Atlântica estão sendo desmatados. Eles também, todos esses tipos de vegetação fazem parte do clima. Né? Quando a gente vê as previsões de tempo, são as correntes climáticas, as zonas de transição. Se você alterou uma lá no Rio Grande do Sul, a gente está alterando aqui no Centro-Oeste. E isso tem a ver com desmatamento e isso tem a ver com o crescimento das cidades. Hoje nós temos o conceito de cidades sustentáveis, que é justamente esse diálogo sociedade, setor produtivo, que são as empresas, o comércio e o governo. Então, que trata de todos os assuntos. Então, esse conceito está sendo muito difundido. Cabe a nós colocarmos em prática, o cidadão também não tem que esperar só do governo, ele pode cobrar política pública por meios de participação, que são os conselhos, e o governo também tem que fazer o seu dever de casa, né? Está participando de várias conferências, então acreditamos que é muito importante preservar a Amazônia, o bioma Amazônia, a floresta amazônica, mas isoladamente não vai resolver o problema do Brasil futuramente.